doutoranda em Educação aqui pela Unesp de Rio Claro e assessora pedagógica da Universidade Federal de Alfenas. Obrigada, Pamela. Obrigada pela presença de todos vocês. A tecnologia não ajuda, então a gente vai sem tecnologia mesmo. A ideia de hoje, desse momento hoje, é nós conversarmos um pouquinho sobre um dos eixos do nosso congresso, que é o eixo de organização e inovação curricular. Então, para começar essa reflexão, esse diálogo, eu queria que vocês pensassem e me ajudassem, a gente tem aqui as meninas que vão passar os microfones, a pensar se esses dois termos, essas duas condições, organização e inovação, elas ocupam a mesma dimensão quando nós falamos do currículo? Podemos falar que elas ocupam ou não ocupam? Organizar e inovar. Não sejam tímidos, senão falam 1 hora na cabeça de vocês. Para você organizar, você tem que estar inovando. Assim. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que organizar, planejar e eu vou fazer inovando. Mas eu posso somente organizar sem inovar? Sim. Exatamente. É o que a gente vê em todo lugar, assim, muitos. É o que a gente vê em todos os lugares, por isso que nós estamos aqui. Fazer diferente. Ai, funcionou, gente. Pode dar mais um... E apagar a luz? Não sei aonde. Exato, a gente vê muitas organizações e a gente vê uma realocação de disciplina, uma mudança de conteúdo, e isso não necessariamente precisa ser uma inovação, porque se tratam de conceitos diferentes, de bases diferentes da própria prática com o currículo. Concordam ou não faz sentido isso? Não? Faz sentido. Mas e o inverso? É possível nós falarmos que organizar pode ser um modelo de inovação curricular? Somente organizar. E me ajuda. Vamos lá, gente, me ajuda. Sim. Reorganizar o currículo. Você tem um modelo de currículo e você trabalha com a reorganização. Será que isso, de alguma maneira, se configura em inovação? É possível? Podemos falar nesse sentido? Reorganizar? Eu acho que sim e não. Vou falar da experiência que a gente tem lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Nós reorganizamos o currículo em 2012. Então, hoje o currículo é todo integrado. Então, tem a questão horizontal e transversal. Então, assim, os conteúdos estão linkados. Vários professores de diferentes departamentos participam em cada disciplina que são formadas em módulo. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Antes, o pessoal não conversava. Na área básica, a gente já tem essa integração antes. Mas por que eu falo que é parcial? Porque a mudança mais profunda, que é repensar de uma forma melhor os objetivos, a forma de ensinar, a forma de avaliar, aí a gente está patinando ainda. Então, assim, começamos, mudamos, parece que a gente empaca, e aí eu acho que entra a questão da nossa falta de formação pedagógica. E lá eu posso falar que, assim, a maioria é dentista mesmo, né? Então, assim, a gente não tem mesmo formação pedagógica nenhuma. Alguns que foram atrás, mas... Não, eu ia falar porque se é só mudar a coisa de lugar, isso não é inovar. Se for reestruturar, tira de lá, põe para cá, né? Isso não é inovar. Isso, o que ela está dizendo, assim, foi uma reorganização que objetivou integrar o currículo. Só que aí o que a Fernanda Klein, o que ela nos mostra, nos faz pensar, são as relações que isso tem. Então, às vezes a gente fala de currículo como algo totalmente apartado das práticas, das formações, mas a relação é muito grande. Vocês concordam com isso ou não? Mais um? Então, a gente começa a pensar na primeira possibilidade. Que impactos pensar em organização, reorganização e inovação pedagógica? Que impactos isso pode trazer para a docência?
diretamente falando, nós, lá na sala de aula, vivenciando esses modelos curriculares inovadores. Às vezes nem tão inovadores assim, mas se auto-intitulam como? Que impacto isso traz para nós? Coragem, gente, vamos lá. Vou levar, só a minha função é levar o microfone. Levando, pronto. Se sai da rotina, incomoda, você tem que ter um fôlego a mais para fazer o planejamento e dar sequência. E a rotina, ela acomoda, mas que fica mais fácil o fato de ter uma rotina e você já sabe o que vai acontecer. E é basicamente isso. Incomoda. Em que isso nos leva? Eu queria falar do conceito de inovar, porque inovar a gente pressupõe que a gente precisa refazer algo que está posto. E o que a gente percebe, fazendo a leitura das diferentes áreas de conhecimento na universidade, é que a maioria acha que está tudo bem. Então, não percebe nenhuma necessidade de fazer diferente. E, ao mesmo tempo, inovar por quê? Com base em que perspectivas? Com base em que epistemologias? Né? Porque quando a gente também propõe, vamos fazer algo diferente, para determinados professores, há uma resistência dessas bases da inovação, ou da modificação, ou da mudança. Então, há uma resistência. Né? Então, é preciso pensar isso, nessa organização e inovação a serviço do quê? A serviço de quem? Né? Porque são questões que muitas vezes os professores também se colocam. Claro que muitos para se manterem numa situação confortável. E outros não, por ter mesmo um posicionamento mais crítico mesmo. Por que mudar? Quem complementa? Quando a gente fala, você traz o conceito. Há uma corrente que defende que inovação curricular se refere às mudanças que nós propomos ao currículo, intencionalmente com vistas a se transformar o que havia para que os resultados atinjam toda a prática educativa. Há outras, como a professora Mabel, que eu acho que está muito evidente que ela é nossa referência em todos os trabalhos que nós trouxemos até agora. A professora Mabel nos lembra que inovação se refere a uma ruptura paradigmática. E tudo isso nos leva ao que a senhora disse, que é o desconforto, que é desestabilizar, para enxergar aquilo que não está bem e conseguirmos um resultado diferente com os nossos estudantes. Mas então, quando a gente fala dessas mudanças da prática... Mais um, por favor. Podemos dizer assim, que há impactos na formação? Mas não tem informação. Fala isso no microfone que é demais. Mas não tem informação. Aqui. Pode contrapor. Deveria. Nem sempre acontece isso. Porque o que a gente observa? Essa é a nossa rotina de trabalho, inclusive, né? A gente lida diretamente com isso. A mudança, normalmente, ela atende algumas perspectivas. Normalmente, a gente se encontra com a perspectiva legal. Então, curso de medicina, por exemplo, precisou passar por uma reforma curricular grande, né, nos últimos tempos, em função das novas diretrizes para curso de medicina. O curso, na minha instituição, se modificou completamente. Agora, eu posso afirmar que a atuação vai mudar? Dificilmente. A gente vai passar por um longo processo para tentar, pelo menos, sensibilizar o professor para isso. Mas e a pedagogia universitária nisso? O papel? A função social desse campo que nós estamos construindo aqui coletivamente? Pois é, nós temos algumas dificuldades adicionais aí nesse processo. A mudança, ela implica na organização de estruturas e de iniciativas que favoreçam essa modificação, inclusive, da atuação. E muitas vezes a gente não conta com isso. Né? Então, assim, às vezes temos até consciência do que deveria ser feito.
mas em função de alguns limites estruturais, etc., a gente às vezes não consegue. Eu queria continuar a discussão da formação e da prática e pensar um pouquinho também o conceito de currículo, né? Porque uma coisa é o documento do currículo e outra coisa é a prática, que também é currículo, porque se a gente pegar, a grosso modo, o currículo como aquilo que está no campo do que ensinamos, a prática ensina pela forma também, não só pelos conteúdos que veiculamos verbalmente ou visualmente, né? E aí é importante a gente pensar isso. Agora, toda prática educativa, ela forma o professor. Não tem como não formar assim, mesmo que ele não tenha consciência disso. Muitas vezes o professor chega e pede uma conversa ou uma assessoria pedagógica, na minha experiência, para ele ter legitimidade naquilo que ele faz. Se aquilo que ele faz, às vezes é usar uma palavra que seja mais adequada. Muitas vezes o professor vai falar do processo de avaliação que ele tentou mudar, e aí a gente fala um termo, avaliação formativa. Aquilo para ele caiu assim como uma luva, e ele começa, eu faço avaliação formativa. E começa a empreender estudos nisso. Isso eu tive uma experiência, estou citando esse exemplo da avaliação formativa, com um professor de engenharia, que foi pedir para ajudar ele a ler a própria prática, porque ele não estava dando certo a maneira como ele avaliava. E à medida que a gente foi conversando e vendo e analisando a própria prática, como mediadora nesse processo, como assessora pedagógica, ele chega numa leitura, inclusive positiva, do que ele fazia, porque ele tinha bons resultados em alguns aspectos e tinha resistência em outros, porque os estudantes estão acostumados a fazer só um determinado tipo de avaliação, que é centrado no instrumento prova. Aí, particularmente, um caso de uma professora que pediu assessoria, e ela tinha um problema em sala de aula. Ela queria saber como é que ela resolvia o problema dela em sala de aula, isso na UFMG. E foi a primeira vez, assim, na minha primeira experiência como assessoria pedagógica, que me marcou para sempre o lugar da pedagogia na capacidade de nos dar essa leitura da prática que nós mesmos, principalmente porque quem não é da área da pedagogia talvez não tenha ideia do quanto que uma pessoa que é pedagoga também, ou pedagogo, sofre com a fragilidade epistemológica da pedagogia enquanto campo historicamente construído, o quanto que isso nos deslegitima em qualquer saber quando a gente é acionado. Embora a gente ajude, a gente muitas vezes não consegue também ver isso. E a professora chegou, ela estava com um problema na sala de aula, e aí eu comecei a conversar com ela qual era o problema. Primeiro, qual é o problema que a pessoa traz? Os meus alunos não interagem. E conversando com ela, ela pediu ela para ela descrever uma aula dela. E qual era o problema que ela chegou à conclusão? Ela falava muito. Ela foi assim, resolveu, ela saiu, ela queria fechar a conversa naquele momento e ir embora para a sala de aula dela. Ela ficou muito emocionada. Eu já sei qual que é o meu problema, Maria José, eu falo muito. Eu falei assim, então pronto. E era isso mesmo, ela na época era pró-reitora de graduação da universidade, e essa pessoa assim, é como a Maria Antônia, que sobe e desce aqui, vai lá e cá, mas ela na sala de aula fazia isso também. E aí os alunos só ouviam, e aí por que ela não tinha interação com os alunos? Porque ela não escutava, ela só falava. E são dessas pequenas coisas a coisas mais monstruosas, que é lidar realmente com a renovação de um documento curricular que o professor não abre mão daquela disciplina dele. Então são potencialidades infinitas dentro do campo da pedagogia universitária, que a gente só está mexendo um pouquinho ainda, né? Quer contrapor alguma... É exatamente nesse sentido de que a formação, ela às vezes acontece de modo informal. Só que no campo, nós estamos tentando dar o corpo necessário para isso e transformar numa ação formal, intencional, nesse sentido, quando a gente fala da formação. Mas dizer que ela não acontece, talvez não seja a melhor opção. Indiretamente ela tem acontecido, essas assessorias que estão engatinhando no Brasil, elas têm trabalhado para isso. Alguém mais tem experiência com assessoria pedagógica que pode contribuir com essa questão? Esse impacto da formação pedagógica, tendo em vista a inovação curricular? Alguém mais tem vivenciado isso lá nas suas experiências? De suas universidades, de seus departamentos? Que público quietinho, eu vou ficar igual a professora. Eu tenho, então, eu vou falar.
Lá na UFSCar, a gente está passando por inúmeras reformulações curriculares por conta das diretrizes das licenciaturas. E nós temos uma assessoria pedagógica muito boa lá, e cada membro da assessoria pedagógica, uma equipe, ficou designada por determinados cursos. A nossa pedagoga é a Aline. Então, a Aline chegou lá na reunião do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, apresentou todas as teorias curriculares, inovações, e assim, foi muito interessante as perguntas que foram feitas para elas. Então, por exemplo, eu não vou conseguir lembrar as maiores pérolas, mas teve ótimas, assim, do tipo, mas a licenciatura, assim, a gente precisa mesmo assim, ser professor? Aí ela, sim. Aí o cara ficava triste. Mas vem cá, então se a gente não fizer disciplina, não tem prova? Ela, não, como assim? Sabe, um desconhecimento do campo muito grande que às vezes inviabiliza a conversa, porque a pessoa não tem terminologia para poder entender o que está sendo falado ali, e as pessoas, um fala chinês e o outro alemão. A impressão que eu tinha era essa. Enfim, e é um trabalho, na verdade, que ela percebeu de que ela não estava ali para reformular o currículo, ela estava ali para construir uma formação pedagógica na área do currículo com aqueles profissionais. Eu estou citando aqui a música porque eu atuo mais com ela, mas de outros cursos também. Então, às vezes, o trabalho ele é um pouco diferente daquilo que você imagina, o que está lá no papel, né? Vou ajudar na reformulação curricular dos cursos. Não, você vai ajudar talvez na formação do professor para a atuação numa reformulação curricular. É um trabalho que vem talvez anterior à própria reformulação. Esse é só um exemplo do que aconteceu lá, mas acontece coisas. Já que o professor Fernando deu esse exemplo, eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo meu. Eu sou assessora pedagógica, a Pamela já me apresentou, na Universidade Federal de Alfenas, e nós trabalhamos, auxiliamos, prestamos assessoria pedagógica à reformulação do curso de odontologia. E transformaram, o curso mudou totalmente, não foi uma organização simples, realmente houve uma mudança significativa. E nós entendemos que aquilo era totalmente cabível e já havia sido compreendido pelos professores do curso. Até que um dia, um estudante foi até nós e perguntou se aquela avaliação estava justa. O que o professor fez? Precisava alterar as práticas, alteraram. Todo mundo aqui conhece o CESP? Prova de concurso público do CESP? Não. Para quem não conhece, o CESP faz uma prova assim. Se você acerta, você tem um ponto. Se você erra, você perde um ponto. Então é assim a prova do CESP. Isso é concurso público. Isso não é escola, não é universidade, não é formação. Mas ele precisava inovar. Estava lá. E o que ele fez? Aplicou uma prova igual do CESP. E deu aquelas provas gigantescas. Preciso dizer que é de odonto. E o que o aluno errou, o aluno perdeu um ponto. E o aluno ficou com quase zero. Exatamente. Então, quando a gente fala, vamos inovar o currículo, vamos ter uma inovação curricular, isso é legal. Na maioria das vezes, se pensar o porquê de fazer, é a primeira coisa. Mas ela não vem sozinha. Há realmente impactos, principalmente na prática e na formação que nós precisamos. E nós, como assessores, percebemos que nós falhamos. Porque para nós era óbvio que aquelas práticas não faziam sentido. Mas não. Esse papel que nós temos na formação do docente, para que ele acompanhe a inovação e tenha inovação pedagógica, que é outra questão que eu quero lançar. Para que ele consiga fazer essas relações, nós precisamos sim atuar tanto na inovação do currículo com o grupo, quanto depois na formação desse professor para agir com práticas que sejam adequadas. E o que me ocorre é exatamente isso. Dizer que há inovação curricular significa dizer que há inovação pedagógica? Tirando esse caso esdrúxulo que eu acabei de contar. Quer falar? Ali. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência como docente na Unesc, no curso de arquitetura. Eu sou arquiteta. E o curso de arquitetura ele tem uma duração de 5 anos e a gente tem todos os cursos no Brasil, as disciplinas de projeto do 1º ao 8º semestre. Os 2 últimos é o TCC.
onde eu me formei, e a maioria das universidades brasileiras, P1 está em uma sala com os seus professores, P2 em outra sala, P3 e assim diante. Onde eu dei aula, a gente trabalhava com ateliê vertical, que era uma inovação. Então, é uma inovação, é uma metodologia? É uma metodologia de... Não sei dizer se é uma metodologia, mas era uma inovação, era uma inovação do plano político-pedagógico do curso. Então, todas as aulas de projeto de P1 a P8 eram no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, com todos os professores e todos os alunos. E? Sim, quando eu entrei era extremamente interessante. Cada professor fica responsável por um P. A gente fala, né, projeto. Mas, por exemplo, eu sou mais da área de urbano. E o P8, e eu dou aula em P1 e o P8 é urbano. Ele tem essa liberdade dele sair lá da mesa dele e ir até a minha mesa e tirar essa dúvida. Então, tem essa construção coletiva entre os alunos e entre os professores. Agora, existe muita resistência pedagógica dos professores, porque eles muito se incomodam de parar o seu assessoramento daquele que ele é responsável para poder dar atenção em algum item que ele poderia contribuir com outro P, porque ele quer que aquele aluno dele tenha uma nota maior, então ele precisa se dedicar um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que é importante colocar que existe muita competição de ego, e por mais que a gente tinha essa inovação, e os professores, quando em bancas de TCC da Unesc, de universidades públicas, ficavam encantados. Porque os alunos entregavam a maquete todos no mesmo dia, então era um ateliê cheio de maquete. Aí você via a maquete do próximo semestre, você tinha essa troca. Agora, esse ego que existe na docência, que eu vivenciei durante 2 anos, impede que, às vezes, uma inovação do plano político-pedagógico, ele se efetive de verdade. Porque aí, algumas vezes, quando tinha aula teórica, o professor ele pode estar dando aula teórica num canto e o outro assessorando no outro canto. Quando tinha aula teórica, esses professores mais resistentes, eles saíam e iam para a salinha comum, então ele jogava para água abaixo toda aquela inovação. E aí, às vezes não quer mudar porque não é interessante para ele mudar, né? Aquele comodismo. Então, e acho que nesse momento político que a gente vivencia, o nosso colegiado ficou bastante dividido. Quando você dá uma aula e você se posiciona politicamente, e você tem medo da discussão política, você sai do ateliê coletivo e vai para uma sala individual. Então, eu acho que o ego, ele muitas vezes prejudica essa inovação, né? Não só, eu acho que o conhecimento, mas também essa necessidade de você se garantir no seu lugar e você não estar aberta às discussões, porque ali você se garante, mas diante do todo, né? Porque imagina uma aula de projeto com 300 alunos e 20 professores, né? Era para ser extremamente enriquecedor, mas enfim, a gente tem que estar caminhando assim, né? Nesse... Alguém? Isso que você fala me fez pensar na seguinte dimensão. Todo mundo sabe que a docência é considerada uma profissão solitária. Virou um jargão isso que... Será que se nós falarmos em inovação curricular, que traz impactos para a prática pedagógica e, consequentemente, para a formação dos professores, para a formação pedagógica docente, será que é possível a gente dizer que há uma possibilidade de que esse isolamento da profissão docente seja rompido ou pelo menos diminuído quando nós temos propostas inovadoras? Eu não sei responder, eu preciso de ajuda. Vamos lá, Eu não quero responder nada, eu quero refletir com a professora, né, que foi falando, e eu pesquiso também dentro da área, apesar de eu não trabalhar, eu venho da educação básica, mas já há 4 anos que eu pesquiso ensino superior, especificamente assessoria pedagógica.
E o que a gente vê quando eu vou a campo e vejo professores e vejo as formações acontecendo e nas minhas observações e nas vivências que eu tenho tido, e também na minha vivência enquanto aluna, né? Dentro da universidade. Quando a Mabel falou isso um pouco também, quando eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que admitir que eu não sei tudo, né? Porque eu estou lidando com pessoas de outras áreas que têm saberes diferentes dos meus. E isso, para o docente, é muito difícil, porque quando ele está no nicho dele, ele domina, aquilo é ele, nossa, dá um show lá, porque ele está dentro da... Todos nós temos essa insegurança, né? Se eu vier aqui falar de algo que eu nunca falei, eu vou precisar de ajuda. Então, se eu for falar da pesquisa da Estela, eu falei, Estela, peraí, vem cá, eu não sei, né? E fazer isso é muito difícil quando a gente vem de uma cultura que diz que o docente universitário, especialmente, porque isso na educação básica eu vejo que é minimizado, também tem, mas é menos. Agora, no ensino superior, a gente vê que o docente ele tem que ser o cara, porque senão ele se sente... E aí, a Maria Antônia fala muito isso quando a gente discute interdisciplinaridade. O que é trabalhar junto com o cara da outra área? É mudar a lente do óculos, aí eu tentar ver as coisas com uma lente que vai me deixar meio embaçada, aí eu vou precisar de ajuda. Peraí, por onde eu estou andando? Ah, por aqui eu não consigo, me ajuda. Né? Esse caminho para mim é desconhecido. E a gente admitir isso, que a gente não sabe tudo, dentro desse espaço da universidade, culturalmente e historicamente construído dessa forma que foi, existe esse entrave. Né? Eu nem acredito, não são problemas das pessoas, é uma construção histórica mesmo que a gente enfrenta. E que eu fico muito feliz, porque nós estamos hoje aqui, esse grupo que está aqui esses 3 dias, está batalhando para isso. E quantos outros grupos não estão fazendo isso também? Para ir quebrando essa lógica. Só que isso é demorado, né, gente? Historicamente isso é demorado. Então, você foi falando, eu fui pensando nas minhas experiências, eu acho que é um pouco isso. Trabalhando tanto hoje. Mandando a sua pergunta, essa questão do professor, né, ser uma profissão isolada, o que eu estou vivenciando lá na Odonto da Unicamp é exatamente o contrário, no sentido de ver a importância, assim, vou falar aqui, pedagogia universitária, mas na época eu nem sabia, né, que era e tal. Mas assim, essa questão de você tentar mudar, no nosso caso lá, então foram vários anos de discussão. Hoje a gente faz, por exemplo, discussão de avaliação. Todos os professores vão para a sala, a gente projeta as questões e vamos discutir em grupo, né, com os alunos. Então isso ajuda a gente a melhorar a questão. O professor dá cara para bater, porque assim, eu estou lá com a questão, o aluno fala, professora, mas a sua alternativa lá, a outra também está correta, porque na aula você falou assim, o seu slide estava assado. E isso acontece. Então assim, a gente vai fazendo essa discussão, vai melhorando, vai aprendendo um colega com o outro. A gente faz atividades integradoras para montar questões, dramatização, várias coisas diferentes. Os professores, então, no nosso caso, disciplina básica, fisiologia, bioquímica, anatomia, histologia, a gente tem que trabalhar junto, né? E ajuda até a gente discutir um pouquinho, porque assim, se eu vou cobrar isso do aluno de fisiologia, né, o professor de fisiologia pergunta para mim, mas por que ele precisa saber? E a gente tem que estar preparado para responder, porque pensando no clínico, lá no aluno, lá na frente e tal. E está sendo uma construção. E aí, além disso, a gente trabalhar junto, uma outra coisa que eu sou muito otimista, que eu vejo na Unicamp, eu entrei lá em 88 como aluna, em 98 terminei o doutorado, e em 96 eu comecei a trabalhar na Odonto da FOP, né, como professora. O que eu sempre tive é isso, a cobrança nossa é por pesquisa, a gente é valorizado por pesquisa. Só que assim, é um trabalho de formiguinha e eu estou vendo lá. Muitas vezes tem professores que são resistentes, sim, mas não é a maioria. Na verdade, assim, a cobrança é grande por pesquisa, a gente fica angustiado para não poder deixar o tempo nessa parte aqui de um projeto da FAPESP para poder estar aqui aprendendo sobre ensino. E a gente tem na Unicamp 2 dias onde a universidade para e é discutido o curso. Praticamente todos os professores estão lá. A gente convida, a Maria Antônia já foi lá. Então, assim, a gente convida e os zoinhos dos professores brilham. Então, é uma coisa assim, o pessoal quer saber, quer aprender. O que falta, no nosso caso lá, é a instituição dar espaço para a gente poder usar tempo nisso. E, além disso, hoje em dia, tem uma outra coisa.
que é a questão do aluno ser diferente. Então, aquilo que funcionava até 4, 5, 10 anos atrás, não funciona mais. Isso está forçando o professor a tentar mudar o jeito de dar aula. Então, assim, no começo, quando eu propunha coisa lá na disciplina integrada básica, era coisa assim, da minha cabeça, porque eu tinha visto, eu fiz curso de licenciatura, fiz biologia e tal. E agora, e assim, eu tinha mais resistência. Comecei a participar em eventos de ensino. Aí agora eu venho e falo assim, ó, então, tem um teórico, que é o Vygotsky, que falava assim, assim, assim. Claro que eu dou aquela simplificação, a gente não sei disso, mas tem esse livro aqui que é mais simples e tal. A coisa de modalidade de aprendizagem. Chamo algumas pessoas que eu sei que vão falar desses temas numa linguagem que o professor lá de odonto vai entender. E a gente vê que, de uma forma geral, estão casando as coisas. O professor vê a necessidade de mudar e ele precisa aprender na área, né, a parte de pedagogia que a gente não tem formação. Ter uma formação. Vocês estão desenvolvendo um programa interno de formação permanente. Por exemplo, a gente começou a fazer agora reuniões mensais. Cada professor vai lá e fala o que está fazendo diferente. Aí a gente faz uma discussão e a gente vai ter um trabalho de estar dentro disso discutindo com algumas, né, pessoas. A Maria Antônia vai estar fazendo a pesquisa lá junto com o Anderson, né, e tal. E justamente dando um pouco essa assessoria para a gente, para ajudar os professores a entenderem por que isso funciona, por que isso não funciona, né? E até como que a gente faz para conversar com o aluno. Porque uma outra angústia nossa, várias coisas que funcionavam, que a gente... Nossa... Atividades integradoras, a gente está tendo uma resistência do aluno pela dificuldade dele se concentrar e de largar o celular. Então, é uma coisa que a gente fica num embate lá e a gente está começando a conviver, assim, discutir junto coisa que está funcionando aqui, que não funcionou lá, para tentar se ajudar. Outro tipo, outra abordagem para a formação, mas ainda é um processo formativo, né? Mas eu tenho uma pergunta para ela. Como que vocês mobilizaram quase que a totalidade dos professores para se engajar? Na verdade, é o seguinte, lá, o que aconteceu? Em 2000, mais ou menos, a gente percebeu, os professores da área básica, a gente ficou muito angustiado, porque a gente percebia que a gente fazia o nosso melhor. Os alunos não... Os alunos não estavam aprendendo o que deviam, e a gente tem a todo semestre, os alunos fazem avaliação das disciplinas e dos professores, e eles metiam a boca, né? Então, disciplina básica não servia para nada, não sei por que eles queriam ver dente. E a gente foi ficando angustiado, porque foi mudando, era muito assim, a gente só tomando na cabeça. Aí fomos pensar, sentar, vamos rever. Revimos um monte de coisa. Então, a gente revisou o conteúdo, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Vamos mudar de uma forma integrada, integramos as disciplinas básicas. Isso aconteceu em 2005. Esse foi o pontapé inicial. Em 2005 para frente, então, começou essas disciplinas Biociências 1 e 2. E aí também a gente tinha um problema das diretrizes curriculares nacionais de odontologia que estavam em discussão, a necessidade de integração de conteúdo, a necessidade de acertar a questão da carga horária, aumentar, o curso era 4 anos, os alunos tinham meio período, quarta-feira à tarde livre, ponto. O resto era das 8 ao meio-dia, da 1h30, 5h30 dentro da sala de aula. Então, a gente tinha que tentar resolver esses dois problemas. Aí foram, assim, acho que uns 4, 5 anos de discussão para a gente integrar as disciplinas pré-clínicas e clínicas, que a gente conseguiu efetivar agora em 2012. E, claro, tem uma série de coisas para a gente resolver, a gente está fazendo e tal, então melhorou bastante. Mas acho que uma coisa positiva, embora tenha algumas resistências, é que foi assim, a gente teve um descontentamento dos professores lá no início para mudar as disciplinas básicas. Isso acabou contagiando os outros professores, juntando isso, que também tinha um certo descontentamento, principalmente nas pré-clínicas, os professores da básica participavam também na pré-clínica às vezes. E aí juntou isso com a questão das diretrizes curriculares, acertar a carga horária, foi um contexto que fez a gente ir mudando. E agora, mais assim especificamente, depois de 2015, 2014, a gente está sentindo cada vez mais a necessidade de engajar o aluno. Então, a diferença está muito grande, o aluno interessado e o aluno que não está interessado. Então, o aluno que questiona, não sei por que está lá fazendo odonto. Então, assim, tem tudo isso, a questão deles entrarem muito jovens, e a gente não está preparado para resolver isso. Para tentar, para poder ajudá-los também. E só que a gente está compartilhando essas angústias, procurando parcerias. A Unicamp agora, em 2013, começou a ter esse programa que vocês têm na Unesp, a USP, já há muito tempo, de formação docente. A gente começou a ter um órgão que realmente começou a trabalhar
essa parte, essa atual gestão está continuando a isso, usou professores novos, coisa que nunca teve. Desde 2013 começou acolhimento ao novo docente. Então, eu acho que tinha que ser obrigatório, mas é feito um convite. Os professores da FOP vão. É um trabalho, assim, eles ficam 3 dias conhecendo a universidade e falando sobre ensino, sobre pedagogia. A professora Sueli Polidoro, o professor Sérgio Leite fazem um trabalho, fazem um curso. Então, é uma coisa que a maioria dos professores veio de pós-doc com baita de um currículo de ensino, sabe muito pouco, e eles ficam muito motivados. Aí eles chegam lá, a gente está na coordenadoria, dá um suporte também. Então, assim, eu acho que a gente está num contexto, muita coisa para resolver, mas, assim, está juntando várias coisas que estão favorecendo com que a gente busque e a gente aprenda sobre pedagogia. Manter uma formação permanente para manter essa mobilização, né? Uma consequência. Ali, por último, eu pergunto qual a perspectiva que nós temos observado a organização e a inovação curricular. E eu trouxe essa questão. Passa para mim, Pamela, por favor. Obrigada. Eu falo. Eu fiz uma análise de tudo que foi submetido no Congresso. E no eixo inovação e organização e inovação curricular. E é engraçado perceber como que há diferentes olhares para o mesmo tema. Então, há trabalhos que trazem